A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Zoom Debate. Hoje abordaremos um tema de extrema importância e urgência: políticas públicas para a população LGBTQIAPN+. Em um momento em que a inclusão e o respeito à diversidade são fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa, é crucial discutirmos as ações e políticas que visam garantir os direitos dessa comunidade. É fato que, infelizmente, muitos ainda expressam algum tipo de preconceito contra as pessoas LGBT, seja verbal ou até mesmo através de agressões físicas. Esses preconceitos fazem com que essas pessoas se sintam à margem da sociedade, quando, na verdade, deveriam ser acolhidas e dispor dos mesmos direitos de todos. A homofobia e a discriminação por orientação sexual e identidade de gênero só foram criminalizadas em 2019 no Brasil. O Dia Internacional do Orgulho LGBT é comemorado mundialmente no dia 28 de junho, em alusão a uma das manifestações conhecida como a Rebelião de Stonewall, que duraram cerca de um mês e foram promovidas por frequentadores do bar Stonewall Inn, localizado em Nova York, no dia 28 de junho de 1970. Um ano depois das manifestações, foi realizada a primeira Marcha do Orgulho Gay, em uma comemoração às primeiras conquistas da então chamada comunidade gay. Para enriquecer nossa discussão, temos o prazer de receber duas convidadas ilustres: Silvia Furtado, coordenadora do Centro de Cidadania LGBT, Serrana 1, que trará sua experiência na linha de frente do atendimento e apoio na nossa região. Junto com ela, Safira Gomes, qualificada nos cursos de assistente de moda, assistente administrativo, ilustração de moda e assistente ao público, e trará sua visão e experiência pessoal. Safira participou da FEVEST 2023 como criação de look Baile na Favela, que trará o exposto no muro do interior do Senai Moda, e do concurso de corte do Carnaval de 2024. Palestrante através do Centro de Cidadania Hannah Suzarte. Ela leva a sua experiência também de vida para outras pessoas e luta pela igualdade e direito das pessoas LGBT. Este debate pretende não só apresentar as políticas implementadas, mas também explorar os desafios enfrentados diariamente pela população LGBT e as conquistas alcançadas até agora. Vamos discutir como essas políticas podem ser aprimoradas e como todos podemos contribuir para um ambiente mais inclusivo e respeitoso. Agradecemos a presença de nossas convidadas e de todos vocês que vão nos acompanhar, e preparem-se para um diálogo informativo e transformador. Fiquem conosco para entender melhor as ações necessárias para construir uma sociedade mais equitativa e acolhedora para todos. Silvia Furtado, seja muito bem-vinda, é um prazer, nós já nos conhecemos há muito tempo. Eu tenho, com certeza, uma satisfação muito grande de te trazer. Há muito tempo que nós já estamos nesse papo para você estar aqui conosco, não só aqui, mas na época da Cândido Mendes, quando nós tínhamos lá o debate Cândido Mendes. Mas agora, acho que foi a oportunidade. Bem-vinda, um prazer receber você aqui. Conheço a sua luta, a sua causa, o seu ativismo e você como coordenadora aqui desse Centro de Cidadania. Fala um pouco de você, dessa sua luta aqui inicial e desse movimento que você coordena. Tudo bem?
Um prazer estar com você. Professor, sempre professor. Bom, estamos aqui enquanto gestora pública, desde 2005, na Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, onde fizemos algum trabalho com relação ao benefício da cidade. Posso citar aqui o plano diretor participativo, a implantação do Centro de Referência da Mulher e o primeiro centro de referência LGBT no estado do Rio de Janeiro. É uma trajetória e dentro da política pública. Sempre esse foi o nosso viés. Apesar de ter, sim, conhecimento e transitado também dentro do movimento LGBT, lá em 2005, que se iniciava em Nova Friburgo, mas a nossa principal atuação foi dentro das políticas públicas. O Centro de Cidadania LGBT da região serrana, com essa nomenclatura, que é do Programa Estadual Rio Sem LGBTfobia, mas o primeiro centro implantado foi através do Brasil Sem Homofobia, que foi do governo federal, que, em uma parceria, através de um edital, onde habilitava poderes públicos, como prefeituras, para implantação desse serviço especializado para atender uma população vulnerável e que lutou pelas políticas públicas e vem lutando há muito tempo. Você citou aí esse movimento lá, Stonewall, que desde esse momento é uma luta e desafiadora para a aquisição e respeito dos seus direitos de existir e depois de ter acesso a todos os outros direitos, como saúde, habitação, cultura, enfim, cidadania, em todos os direitos onde esse serviço se destaca por ser um meio para encaminhar que essas pessoas acessem a sua cidadania, que em função da sua orientação sexual, ela não consegue acessar plenamente. Existe uma restrição muito grande, onde a discriminação, o preconceito de determinadas pessoas que estão ali para o atendimento público, elas misturam um pouco, em vez de um atendimento, de fazer um serviço de um servidor público, existe uma forma de limitar e julgar e impedir que pessoas acessem uns serviços onde ele estaria para atender o público e, de repente, esse preconceito, essa discriminação que está enraizada na sociedade, ela prevalece naquele momento de um atendimento à população LGBTQIAP+, que acessa os serviços, que é um direito de cidadania. Então, aí vem o resultado de toda essa negação de direito dessa população, que se vê hoje em que tenha um serviço especializado para atender essas denúncias, essas necessidades de encaminhamento para que essa pessoa seja respeitada e seja atendida plenamente a um serviço público que ela tem direito. Então, sim, uma política pública, uma política... Hoje, nós, enquanto Centro de Cidadania, sendo o primeiro do Estado do Rio de Janeiro, que veio através do Brasil Sem Homofobia, que é um programa que não existe, né? Teve a sua finalização, mas o Ministério dos Direitos Humanos hoje ele tem uma secretaria uma secretaria específica de direitos da população LGBTQIA+, onde, como secretária, isso nacional, né? Secretária nacional é uma travesti. Então, estamos de volta depois de 6 anos de, que eu posso dizer, negação desses direitos ou limitações, mas a população, ela continua na luta, ela não desistiu, resistiu, e ela continua buscando seus direitos, e
é um desafio, mas estamos conseguindo avançar. Então, o Centro de Cidadania, ele vem em Nova Friburgo através de um convênio com o governo do Estado, através do programa estadual Rio Sem LGBTfobia, e que hoje esse programa é um programa, só tem um tipo de programa desse acolhimento no Estado do Rio de Janeiro, que é uma referência, inclusive, não só nacional, como internacional, com 20 equipamentos desses espalhados em todo o Estado. Silvia, nós vamos, no decorrer do programa, provocar você, naturalmente, porque, naturalmente, esse é um tema que as pessoas têm uma certa, não dificuldade, mas tem desconhecimento, e que você vai ter uma oportunidade, janela, porta, aqui para que você possa aí desenvolver aí muitas informações. Mas, Safira, prazer receber você aqui. A gente, geralmente, quando a gente inicia o programa, a gente diz o seguinte, a gente passa para o convidado para que ele se apresente. Eu tomei a liberdade de trazer um pouco do currículo de vocês aqui. Tá? Mas eu queria que a gente diz o seguinte, Safira Gomes por Safira Gomes. Quem é Safira? Aqui a gente queria dizer para você o seguinte, para que vocês fiquem extremamente à vontade. Aqui nós temos o poder público, né, aquele que tem as políticas, e aqui do outro lado, não, lado a lado, nós temos hoje uma situação que é aquele que pode ter tido, quer dizer, o acolhimento da política pública, pode ter recebido política pública, pode ter se beneficiado da política pública para tomar algumas decisões, mas eu deixei propositalmente, numa apresentação breve sua, de trazer alguns elementos, né, maiores com relação efetivamente a você, a sua vida privada. E porque eu quis que você trouxesse efetivamente isso. Então eu queria que você, Safira Gomes por Safira Gomes, você tem aí, queria que você se apresentasse naturalmente. Seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Queria te agradecer muito pelo acolhimento desse convite. Olá, meu nome é Safira, sou uma mulher trans. Eu queria começar a falar num ponto que a Silvia tocou ali, né, sobre a secretária, né, do programa, que é uma travesti, e já passando a palavra, ensinando, né, para as pessoas, porque as pessoas têm muita dificuldade em saber o que é travesti e o que é uma mulher trans. E eu queria explicar que é a mesma coisa, né? Ser travesti e ser uma mulher trans é a mesma coisa, só muda o poder político da palavra, né? Mulher trans é uma palavra mais, vamos dizer, que é usada mais cientificamente, né? Pelos médicos. Travesti não. Travesti é quando você quer se impor, quando você está falando de uma política LGBT, entendeu? Mas é a mesma coisa. Eu me considero como uma mulher trans. Às vezes eu assumo esse termo travesti também quando eu preciso me impor politicamente, né? Porque é uma palavra forte. E tenho 20 anos, sou apaixonada por moda. Em 2023 eu participei da FEVEST criando o look, como você disse, né? Baile de favela, que está exposto lá no Senai Moda. No mural também tem a foto com meu nome lá, no mural do Senai Modas. E em 2024 eu participei do concurso de carnaval, da corte também. A minha área, assim, é mais para a área da moda, eu gosto mais da moda, apesar de estar desempregada no momento. E eu me conheço, assim, como Safira desde os meus 12 anos, né? Porque quando eu era criança, assim, eu não tinha muita noção do que era ser uma mulher trans, do que era ser uma pessoa, na verdade. Porque, pelo menos na minha época, quando criança, não tinha informação
de que existia outros tipos de pessoas a não ser mulheres cis e homens cis. Entendeu? O que eu sabia é que tinha gays e lésbicas, né? Que nem era assim que eram chamados, né? Que eram referidos a outros nomes para mim, entendeu? Mas não vou citar esses nomes porque eu acho que não convém. Mas, e com meus 12 anos eu conheci a minha tia Débora, que é uma mulher trans, irmã do meu pai. E ali foi um choque de realidade para mim, porque meus pais, eles falavam no masculino, referiam-se a ela no masculino, e eu olhava ela via uma mulher e eu não entendia. E aí eu fiquei assim pensando naquilo e tal, e com 12 anos eu falei, eu acho que eu sou igual a ela. E foi aí que nasceu a Safira. Porém, como todo mundo sabe, ser uma mulher trans nessa comunidade, nessa sociedade, é muito complicado, é muito difícil, né? Então, a história da minha tia foi bem complicada. Ela passou por coisas que, graças aos meus pais, graças ao Hannah Suzarte, eu não passei. Mas, com 12 anos, eu tinha muita preocupação e medo de passar pelas coisas que ela passou, né? De ser marginalizada, de ter que morar na rua, de ter que se prostituir. Eu não queria isso para mim. Eu sempre me cobrei muito nessa questão dos estudos, de ser alguém na vida. Então, eu reprimi isso por anos. E aos meus 17 anos eu comecei a ter crises existenciais, de ansiedade, e fui procurar uma terapia. E dentro da terapia eu entendi que tinha uma coisa retraída em mim que eu não estava bem trabalhada, sabe? E foi ali que eu me entendi como uma mulher trans realmente, vi que aquilo dali não era uma coisa negativa, que aquilo poderia me colocar, assim, outro pedestal, entendeu? Não para baixo, não na margem da sociedade, mas sim no centro, né? Porque é o que eu falo hoje. Hoje a mulher trans, a travesti, nós somos as mulheres do século XXI, a gente, né? É o centro da sociedade, das mulheres hoje em dia, né? E então, foi aí que eu comecei minha transição, com 17 anos. A transição de gênero é uma coisa, assim, bem complexa. Ela não tem, assim, um começo muito exato para você começar a se transicionar ou transformar, né, no caso. Para as pessoas que não entendem muito, né? Sair do sexo que você foi denominado quando você nasceu para o sexo que você se identifica. Então, no meu caso, eu comecei a usar roupas femininas. Depois de algum tempo eu fiz, infelizmente, que eu não recomendo para nenhuma mulher trans, para nenhuma pessoa trans, a hormonização sozinha, por conta própria. Graças ao universo eu não tive problema nenhum com isso, mas eu não recomendo porque remédios são coisas seríssimas e por isso que a gente tem médico para ir hoje. E desse 1 ano e meio aí que eu fiquei aí tomando esses remédios, eu conheci o Centro de Cidadania Hannah Suzarte. Eu conheci até, foi de uma maneira muito engraçada até. Eu estava para fazer 18 anos e como eu não tinha mudado meu registro, né, meu nome, meu gênero, eu precisava me alistar. E aí eu precisava ir na junta militar, que por acaso era do lado do Hannah Suzarte. Eu já tinha escutado falar sobre o Centro de Cidadania LGBT, mas eu não sabia onde era. E aí, passando para ir lá na junta militar, eu vi o espaço. Né? Para mim foi muito engraçado, eu fiquei rindo e tal. Eu falei, eu vou voltar aqui. Aí depois, né, outro dia eu voltei lá, cheguei lá, fui muito bem acolhida pelos funcionários, pelas técnicas, pela Jéssica, que trabalha lá também. E aí, com muita vergonha, né, porque eu não entendia muito o que era o Centro de Cidadania, mas depois que eu comecei a frequentar lá e ser assistida lá, eu pude perceber o quanto é importante para a comunidade LGBT
ter um centro de referência como esse, né? Porque foi através dali que eu comecei a entender que eu precisava cuidar da minha saúde, né? Procurar um médico para poder me hormonizar. Então, lá eles me encaminharam para o IED, que é o Instituto de Endocrinologia e Diabetes, lá do Rio, que tem um ambulatório trans e que faz todo esse amparo, né, para as pessoas trans, terapia hormonal, psicologia, psiquiatra, e também encaminha até para cirurgias, né? Que hoje a gente tem isso no SUS, né? Graças a todo esse movimento, toda essa luta, a gente consegue também ser encaminhado a cirurgias. Eu queria exatamente nesse ponto, já que você avançou e está muito bom, não interrompendo, mas só porque você está, e já te agradecendo, essa transição ela é feita através da hormonização e através da cirurgia. Então, só para você esclarecer já nesse aspecto, que aí você já avançou, então, por favor. A transição, ela começa, na verdade, com você se identificar. Sim. Entendeu? Você se identificar. Então, não é necessariamente, tipo, você começar a tomar hormônio ou fazer alguma cirurgia. Você já começar a usar roupas femininas, que foi no meu caso, entendeu? Era o início da transição. Entendeu? Só que aí tem esses outros passos, sem terapia? Né? Você chegou a fazer terapia? Terapia psicológica? Fiz. Foi assim que eu me entendi uma mulher trans. Mas, assim, a terapia hormonal não é obrigatória. Tem mulheres trans, inclusive influencers digitais, assim, grandes, que são mulheres trans e que não fazem o uso de medicamentos hormonais, entendeu? Porque existe vários outros meios, né? Existe o meio de cirurgias, como que eu vou dizer? Estética, né? Estética. Não precisa só ser o remédio, né? Tem a estética aí, tá para isso hoje em dia, e é muito avançado. Mas sim, eu comecei com a transição hormonal, que é chamada de TH, na verdade, terapia hormonal. Eu comecei sozinha, mas aí eu consegui esse encaminhamento que, através do Hannah Suzarte, eu faço lá no Rio. E aí, a partir disso, eu consegui ser acompanhada por um médico, por uma endocrinologista, e aí lá eles têm todo um amparo, né? De psicólogo também, psiquiatra. Há um programa, há uma política pública Isso. de acolhimento, de atendimento para esse momento, né? Sim, eles acolhem assim, tipo, você chega, conversa com o assistente social, depois passa pelo psicólogo, psiquiatra, entendeu? É um acolhimento abrangente, entendeu? Para que você comece a poder fazer uso de hormônios ou entrar para a fila de cirurgias, né? E aí no meu caso foi esse, eu entrei na fila, fiquei 1 ano e meio esperando, não uma coisa que é rápida, né? Demora um pouco, mas foi uma demora que, assim, para mim fez muito bem, porque hoje em dia eu consigo pegar hormônio, no caso eu tomo, nós mulheres trans, a gente toma o que é chamado de bloqueador de testosterona, né? E o estradiol, que é o hormônio feminino, e são remédios muito caros, então hoje em dia eu consegui, pelo SUS, obter esses remédios. Para mim é maravilhoso, entendeu? Porque tinha meses que eu não tinha dinheiro para comprar, entendeu? Então, assim, eu ficava sem. E o uso não contínuo desses remédios pode ocasionar problemas mais sérios ainda, entendeu? Fica à vontade, Silvia. Então, porque precisa, né? Essa feira que a gente percebe, então, você vê, tratamento no Rio, tem em São Paulo, algum tempo atrás era só para adolescente, acompanhado com os responsáveis, é lógico.
O que precisa dessa política é que ela seja ampliada. A demanda existe, já foi comprovado. Então, esses equipamentos, existem dossiês, existe pesquisa, existe relatórios oficiais, inclusive de academias, e que já tem um número suficiente em que se percebe que falta ampliar essa política de saúde para a população LGBT. Para essa população trans especificamente, precisa ser ampliada. Por quê? O que acontece é que, se essa pessoa não está sendo assistida pelo serviço público de saúde, ela acaba adoecendo. Outras doenças podem surgir por uma falta de uma política específica. Por isso que os centros existem. É para ter essa escuta, para saber dessa população. Isso tem registro, tá? Porque todo esse programa ele tem monitoramento, inclusive com parceria da UERJ, aqui no Rio, a UERJ, onde tem esses dados em que a gente precisa ampliar as políticas públicas voltadas principalmente para a população trans. E a gente tem como ela disse, tem uma fila. A fila é uma fila que pode durar um ano. Então, por que não existe serviço? Eu já vou entrar agora nessa questão. Segura lá, hein? Vai lá. Você começou agora, porque você começou, acho que a gente vai ter que, com certeza vamos ter que voltar em outro momento aqui, porque o que você faz já foi um testemunhal. Isso aqui é algo que para um documentário. Sim. Tá? E aqui a gente tem, como a gente fala na Zoom, a Zoom é plural, então a gente tem que ter esse tipo de coisa. Mas a informação, né? Não, isso é aqui, a população que precisa. Porque acontece o seguinte, mas aí já vem, eu aqui, né, que isso não é para chocar. Às vezes a gente tem que mudar o vocabulário, né? Mas a Silva traz agora uma informação que ela diz o seguinte, porque tem, vou colocar num termo, e vocês desculpem, aqui, porque eu abro espaço, mas eu também tenho que me atualizar também com vocês. Então, mas a Silva diz o seguinte, tem o público. Tem a demanda. Tem a demanda. Né? Então, peraí, então eu estou desatualizado com relação a isso, mas aonde que esse público... Então tem mais público? Então, o que acontece? Porque se eu digo o seguinte, nós estamos abrindo aqui uma janela para oportunidade de conhecimento de muitos que, às vezes, ou tem um processo de inibição, de retração, né, de muitas famílias, às vezes, que têm uma dificuldade, né, de se colocarem, de acolherem. Aonde já começa isso? Então, aonde que tem, com todo respeito, aonde tem essa dificuldade? Aonde está isso, Safira? Aonde que tem essa dificuldade na sociedade para isso, tá? Para que a gente possa... essa é uma questão. Agora, uma outra coisa também, e aí, vai me bater não, tá? Só para a gente poder... Eu fui estudar, tá? Então você se referiu 2 vezes à questão trans. Eu fui estudar e vi o seguinte, quando se refere a trans, tem uma situação que fala em trans e transexualidade, transexual. Tá? Eu vi que não era a mesma coisa, quando se refere a trans. Então, só para que a gente possa... É a mesma coisa, não é a mesma coisa na hora da referência, só para a gente poder. Trans se refere a tudo, ou a gente pode continuar se referindo... É porque tem o trans masculino. Exatamente. Exatamente. Né? Trans, aqui eu estou vendo. Trans é quando é masculino. Quando é feminino, é transexual. Agora, não. Como é que é trans? Só se isso. Fala... Quando você começou a falar isso? Só para... Fala, como mulher, é que é? Trans-mulher ou trans-homem. Trans-mulher, trans-homem. Então, a transexualidade, então, o geral. Isso. É geral. É geral. E também tem a pessoa trans não binário, né? Que aí entra outra questão aí mais mas a gente vai falar na frente. Mas só porque for falar trans, homem, trans. Isso, mulher trans, homem trans. Homem trans. Mas o termo transexual... Transexual é os dois. Abrange os dois. Então, só para isso, para a gente poder... Isso. Daqui a pouco a gente vai falar. Mas aonde que está, então, essa questão que você
E você falou o seguinte, tem que abrir mais espaço, então tem a demanda Já declarada? Já que eu tenho conhecimento e me envolvendo sempre para ampliar essas políticas, porque, para você ter uma ideia, um momento muito específico, né, que é uma ferramenta de colher dados, colher as demandas, e um grande debate na sociedade são as conferências. A conferência LGBT, da população LGBT, nós já tivemos 3, mas já foi decretada a 4ª conferência agora, este ano, para começar em novembro. E essas conferências, de novo, a gente vai fazer levantamento de todas as demandas, toda a necessidade que a população precisa viver com dignidade. E aí estão, em todas as áreas, educação, cultura, saúde, em todas as outras políticas públicas já existentes que funcionam e que são, como eu falei do princípio, que a grande maioria da população trans, a população LGBT que não acessa, em função da sua orientação sexual. Então, essa é uma questão. As conferências vão, de novo, fazer esse levantamento da necessidade de ampliar na saúde os atendimentos à população trans, que essa necessidade da hormonização, algumas que querem fazer cirurgia, que tenha mais serviço oferecido para essa demanda. Essa demanda tem que ser atendida, porque aqui a gente vive numa cidade, um município que tem mais de 180 mil habitantes, sim, e a gente tem aqui já uma demanda bem grande, e a gente já está catalogando, fazendo esses relatos e colocando nesse banco de dados, em que já deveria ter um ambulatório. Mas o que, dentro da política de saúde do Estado, nós não temos profissionais com essa especialidade para atender. Então, o que falta a demanda existe, mas falta ampliar a política. A política já tem início, já se iniciou na saúde, já tem esse protocolo. O protocolo, já existe. Então, que não consigamos no Estado que cada município tenha um ambulatório, mas que, como existe a política do Rio Sem LGBTfobia, que são 20 equipamentos que são regionalizados, nós atendemos mais 11 municípios. Que seja, então, um ambulatório em cada sede onde existe o centro de cidadania, que tem um ambulatório. E tem as universidades públicas, aqui a gente tem o UF, a gente tem até o ERJ também aqui. Então, que poderia ser, assim, dentro de ampliar essas políticas dentro de uma instituição como essa. Mas o que falta é ter realmente um decreto, como é que eu posso dizer, uma portaria que cada regional da saúde tenha um ambulatório para esse atendimento. Aí, essa fila de um ano, ela possa reduzir, né, substancialmente, sim, de acordo com a demanda de cada região. Sim, um ano e meio faz muita diferença. Isso é política pública, não pode ser qualquer. Tem que ser através da política. O movimento social, a gente está falando, olha, o movimento social é muito organizado. No Brasil inteiro. Nós temos nacionalmente, nós temos no Conselho Nacional, nós temos Conselho Estadual LGBT, nós temos segmentos da sociedade como Mãe da Diversidade, Mãe da Resistência. Tem uma grande organização que tem núcleo em vários lugares do Brasil, que é a BGLT. A BGLT não, desculpa, a Aliança Nacional, mudou agora, era a BGLT. Aliança Nacional, que é um grupo, um movimento organizado que promove seminários, fóruns,
capacitação, formação da sociedade, dos setores públicos. Existem vários movimentos. Então, a população em movimento social LGBT, ele é organizado. Por isso que nós estamos aqui, né? Agora, qual é a demora? A demora é que toda política pública, para ser implantada nacionalmente, leva tempo. E ainda nós tivemos aí uns 6 anos de apagão, onde a política dos direitos humanos, onde está dentro desse ministério, ela foi sucateada. Agora a gente está no novo momento, então a gente está aqui. Desafio? É desafiador, mas o desafio sempre vai existir, porque a gente está falando de conquista de direitos. Então, ela é muita luta, mas vem. Eu digo porque a gente está aqui em um equipamento público, de uma política pública, só que a demanda, a gente percebe, tem que ser criado mais outros equipamentos, outros setores que possa estar na administração dessas demandas. Eu queria trazer para vocês agora, porque a gente fala em políticas públicas, e a gente tem que... quando a gente fala em políticas públicas, a gente está falando direto, às vezes, para aquele que, naturalmente, é aquele que espera a política pública e que está ali na fila, aguardando para aquele direito próprio. Mas acho que um dos propósitos também da comunicação é nós falarmos para a população geral, para que ela possa conhecer e aí ela abraçar também a causa. E quando você abraça a causa, você está falando naturalmente não para todos, porque a gente, lamentavelmente, a gente não consegue. Mas isso é um trabalho que se faz, né? Então, eu acho que o importante é a gente fazer, a gente poder, nesse trabalho, a gente disseminar, né, o conhecimento. E aqui, o que é disseminar o conhecimento? É a gente levar aonde aqueles que não conheçam, a gente levar a informação. Então, eu acho que o mais importante nesse momento também, a gente começar a levar o seguinte: o que é, então, esses termos que às vezes a gente pensa que a sociedade domina, mas as pessoas. Então, é questão de gênero, essas questões que vocês gostariam que a população ela se apropriasse mais, né? E que ela, na hora da utilização, ela usasse com mais propriedade, né? Então, eu coloco o que essas questões hoje da homoafetividade, né? Então, quais são... por exemplo, eu trouxe aqui diferença, essa coisa de gênero. Quais são essas questões hoje que vocês gostariam? Diversidade, aqui. O que significa diversidade sexual? Né? As próprias letras, né? LGBT. Já explica. Explica, porque cada letra daquela eu queria que vocês agora falassem com relação a isso. Tá? Vamos lá, vamos usar de didática agora. Está com vocês a bola. Vamos lá. Começa aí. Quem começa? Silvia, se você pode começar falando da sigla. Da sigla, por favor. E uma complementa a outra, por favor. Sim, eu falo do T. Os conceitos, né? Você está falando exatamente dos conceitos, né? Eu quero só voltar um pouquinho com relação às políticas públicas, porque eu parto do princípio, eu vou explicar, que você está querendo que a gente entre nos conceitos, porque digo para você, qualquer pessoa que queira... que se interesse pela essa temática, se ela faz um Google, ela vai ter todas as respostas. E, felizmente, existem sites seguros onde você pode pesquisar e você vai fazer até a sua tese. Então, isso existe, né? Mas tudo bem, nós estamos aqui. Né? Você falou até antes disso. Então, exatamente. Mas o porquê que o friso com relação à política pública? Porque basta saber que existe uma população, que é a população LGBTQIN, QIN, pois é. Existe toda essa população, que são essas letrinhas, e que ela existe, ela está aí, e muitas das vezes, ela não está sendo assistida. Por isso a minha
meu ênfase em dizer que existe uma política pública para que essas pessoas procurem. Eu vou só citar aqui ontem o que aconteceu. Ontem, uma parte da nossa equipe estava no município de Bom Jardim e foi lá falar sobre a temática, sobre a LGBT e fobia, para mulheres que são atendidas do CRAS lá em Bom Jardim. Eram mais de 20 pessoas. Mas mais da metade dessas pessoas falavam sobre da sua família e a pessoa LGBT da sua família. Então, eu quero dizer para você que essas pessoas, apesar de eu fazer esse ênfase, porque dentro das famílias existe a população LGBT. O que está faltando não é entender o que essa pessoa... Ela já existe, ela está ali, ela é uma existência, ela é uma pessoa. O que está faltando é que essa pessoa precisa ser respeitada. Ela precisa ser respeitada, ter dignidade, ter afeto da sua família. Já falando a homoafetividade, é quando existe uma relação entre a população LGBT. Um casamento homoafetivo, essa relação de amor, de afeto entre essas pessoas. Isso é homoafetividade. Então, eu já respondi uma. Mas a ênfase que eu quero deixar aqui é que existem essas pessoas dentro das suas famílias. Posso até dizer assim, importa qual é a letrinha que ela se encaixa? Sim, porque a letrinha, ela representa uma identidade política. Quando a gente vai falar de uma política voltada para a população lésbica, ela é uma pessoa, dentro dessa letrinha, que tem uma especificidade. Ela tem que ter um atendimento médico, que ele possa fazer as corretas perguntas para que ela possa ser atendida plenamente. Para isso existem as siglas, né? Exatamente. É a especificidade. Então, a população, o gay, quando vai acessar o serviço de saúde, ele não vai usar os mesmos profissionais. A mulher lésbica também não. Então, por isso que existe essa questão até dessa separação, porque ela é uma mulher lésbica. Não é um ginecologista simplesmente ou uma ginecologista. Não é só isso. Mas ela tem que ser respeitada pela sua especificidade, porque ela é uma mulher que tem... se supõe, quando a mulher lésbica ela tem relações sexuais, vamos dizer bem claro, com outra mulher. Não é com um homem. Porque também tem a mulher bissexual. Então, ela tem especificidade, então ela tem que ter um tratamento, um acolhimento nesse atendimento também. Especialista. Específico, que ela possa dizer assim, quando o médico começar a falar para ela assim, a senhora tem que usar esse remédio, tem que usar essa prática, e assim, ela não se identifica com nada daquela informação que o médico está ali passando. Sim. Aí ela tem que dizer, sem medo de dizer, eu sou uma mulher lésbica, doutor, eu não vou usar isso aqui, porque a minha prática sexual é diferente. Ela tem que ter, se sentir à vontade e confortável de falar, sem ele levantar da cadeira, como já acontece, que a gente já ouviu relatos. Não atendo, não sei atender. Comigo já aconteceu também isso. Você vê. Aí, a mesma coisa, se eu estou falando da mulher lésbica, para você falar que é uma coisa até mais simples. Agora, você imagina uma mulher trans. Que é questão de gênero, não sexualidade, né? Que tem uma diferença aí. Que eu acho que é bem importante a gente falar sobre também, porque eu acho que as pessoas não entendem muito e confundem muito as coisas. Orientação sexual é a forma com que você se relaciona sexualmente. Identidade de gênero é a forma como você se identifica, então não tem nada a ver com nada sexual. Por exemplo, eu sou uma mulher trans, isso quer dizer que é uma questão de identidade. É o jeito que eu me identifico para mim e para a sociedade. Agora, a minha orientação sexual é do jeito que eu me relaciono sexualmente. No meu caso, sou uma mulher trans hétero. Pode se relacionar com... Que eu me relaciono com homens. Mas... pode existir mulher trans lésbica, mulher trans bi, mulher trans pansexual, entendeu? Porque gênero é diferente de sexualidade, entende?
Gênero é diferente de sexualidade. Então, as pessoas... acho que é o que mais, assim, confunde a cabeça das pessoas é essa questão de gênero e sexualidade. Porque dentro da sigla, né, vem tudo juntinho, mas quando a gente fala da sigla, a gente fala de questão política, de questão para a saúde da comunidade, para os direitos, entendeu? Mas a gente não é voltado a só essas letrinhas, somos pessoas, entendeu? Então, as letrinhas são só para representar, na hora da gente precisar ir a um médico, na hora da gente precisar de ser assistido por uma assistente social, por uma advogada, entendeu? L, lésbica, G, gay, T, trans ou travesti, LGBT, Q é queer. Queer é uma pessoa que não se identifica, vou ser bem simplificada, que não se identifica com nada que a sociedade impõe, não se identifica com maneira de vestir, com sexualidade, com gênero, não se identifica com nada, basicamente, que é o Q da sigla, LGBTQI, que são as pessoas intersexuais, que é um assunto muito complexo. Se a gente entrar aqui, a gente vai ter que falar muito, porque existe mais de 55 tipos, não é? 55 tipos. Sim. Existe vários tipos de intersexualidade, né? Que antigamente, para ser melhor entendido, antigamente era dita como pessoas hermafroditas, né? Hermafroditas, mas hoje são intersexuais e entra aí na sigla, né? LGBTQI. São os assexuados, né? Assexuais que não sentem atração sexuais por pessoas, né? E intersexo. P, pansexual. Pansexual são pessoas que se relacionam com outras não pelo gênero, se relacionam pela personalidade, pela pessoa. É tipo bissexual, só que tem uma diferença, as pessoas confundem bissexualidade com pansexualidade. Bissexualidade é uma pessoa que gosta do sexo feminino, sexo masculino. Pansexual é quando a pessoa ela não olha para isso, não olha para o gênero da pessoa, entendeu? Se é gay, se é trans, se é lésbica, entendeu? Se se veste assim, se veste assado. E N não binário. E N não binário, que não se identifica com nenhum dos dois gêneros, nem feminino, nem masculino. Será que a gente explicou? Não, com certeza. E também a gente não... O propósito, como você falou, não é tomar o programa com a identificação das letrinhas. Acho que ficou bem claro que vocês falaram que a letrinha ela tem um propósito num momento para que ela tenha, como a Silvia também foi clara, e você também, num certo momento, na hora de chegar no médico, com uma política pública com relação, é importante saber quem é o G, quem é o L, quem é isso e tal. Mas acho que não é isso que vai fazer você caminhar pela estrada, isso que define a tua personalidade, coisa nesse sentido. Agora vamos falar com relação aos direitos. Como é que está isso no Brasil, por exemplo? Nós vimos agora, recentemente, algumas coisas com relação ao Supremo, tá? Alguma coisa com relação à criminalização, não sei com o que vocês estão... Sim, tem várias, né? Tem as resoluções, decreto. Sim. Infelizmente, não temos ainda uma lei votada no Legislativo Nacional que criminalize a LGBTQI-fobia. Não existe. O que existem são resoluções, são o Supremo Tribunal Federal, com relação ao acesso ao casamento, né? A união civil, o registro civil também, que a pessoa pode retificar o seu nome, até o seu gênero mais recente, né? Foi a decisão mais recente, gênero, você conseguiu? Eu consegui. Já conseguiu a mudança no registro civil. Você vai lá, o seu registro civil, as pessoas trans mudam o seu nome, e o gênero.
Que nome? Sim. Aí primeiro era só o nome, agora é o nome e o gênero. A pessoa pode mudar o nome do gênero na sua certidão. Estão tentando acabar com isso, infelizmente. Não, mas eu digo... Mas a gente já conquistou, não vai ser fácil, não, né? Não. Mas no meu Aí, caso... no registro civil, sua certidão? Minha certidão de nascimento, certidão, todo registro, né? Todo registro, todo documento. Meu nome meus documentos, Safira Ferreira Gomes, sexo feminino. Olha só. Isso é mais recente. Sexo, da conquista, do né? sexo, né? É mais recente, né? Uhum. E é mais recente ainda você conseguir fazer isso gratuitamente, que foi o meu caso. Uhum. Foi gratuitamente e sem precisar partir para uma parte jurídica. Deixa eu perguntar, se foi judicializado, não? Não, né? direto, foi direto com cartório. Direto com cartório. A gente tem uma sensibilidade bem grande. Também foi um trabalho também de conscientização lá atrás, com relação, logo que foi determinado já essa mudança no registro civil, nós fizemos umas sensibilizações. Então, hoje é tranquilo, você pode levar os seus documentos, fazer... tem que tirar algumas certidões, né? Sim. O Centro de Cidadania, quando a pessoa não vai na internet fazer essa pesquisa, o Centro de Cidadania oferece, né, esse acompanhamento para a pessoa tirar todas as certidões que é necessário para fazer essa mudança nos cartórios. É um trabalho, é um serviço também que nós oferecemos, que o Centro de Cidadania oferece. O Centro de Cidadania, lá, e voltando a falar do Centro de Cidadania, ele tem uma equipe técnica que tem na nossa equipe uma assistente social, uma psicóloga e uma assessora jurídica, que é uma advogada, que faz recebe as demandas, o atendimento necessário, se depender só do nosso setor, essa pessoa é atendida. Agora, se existir para encaminhamento, nós encaminhamos para o setor onde aquela demanda vai ser realmente atendida, né? Então, nós somos um serviço meio, não somos fim, nós recebemos as denúncias. Agora, a questão do atendimento psicológico que é o mais, um dos que realmente faz que nós temos lá uma equipe especializada. Como o serviço é especializado, tem uma equipe especializada. Se a nossa psicóloga fortalece a pessoa, a sua autonomia, né? Safira pode até falar dos serviços onde ela já usou todos os serviços. Então, já participei de todos. Então, esse o trabalho. E ultimamente, nós temos uma demanda, o nosso público mais alvo, assim, mais frequente com relação à faixa etária, é um público bem jovem. E agora, ultimamente, teve assim, do ano passado, no início do ano, tem uma demanda muito recorrente das mães com seus filhos adolescentes que se descobriram trans, e a mãe quer acompanhar esse processo, quer saber como ajudar o seu filho a ser aquilo que ele realmente quer, se identifica. E esse é um trabalho que para a gente mais emocionante, porque em 2007, quando a gente implantou esse serviço, eu jamais imaginei, porque até a população LGBT local de Nova Friburgo tinha certo receio de entrar, porque é uma cidade pequena e, olha, muito preconceito. Mas hoje, vendo as mães chegar com seus filhos, e pais também, é muito emocionante ver que essas pessoas estão buscando orientação, porque é necessária orientação, como a Safira falou no início, a questão da hormonioterapia é muito sério, isso é muito importante. Ninguém sai se automedicando, porque a pessoa começa novinha, depois tem um problema de saúde, lá daqui uns 10 anos tem problema de saúde, quando não tem logo efeitos colaterais. Então tem que buscar, sim, o serviço especializado. E o Centro de Cidadania está ali para orientar essas mães, pais e os jovens LGBT, a população trans, para fazer tudo adequado, que no final vai dar tudo certo. Falando sobre mãe, né, eu queria comentar um pouquinho sobre mim. Por favor. Minha mãe também conheceu o Centro de Cidadania, né, há pouco tempo,
participou até de uma palestra, né, que teve o doutor Dr. Renato foi lá dar uma palestra sobre endocrinologia, sobre hormônios. Minha mãe participou da palestra. Eu nem comentei com você, mas depois ela comentou comigo e falou que achou muito interessante, que ela aprendeu muita coisa que ela não sabia. Entendeu? Que ela gostou muito da palestra, sabe? Então é muito legal ver isso mesmo dos pais, entendeu? E a intenção da gente estar aqui, da gente estar levando esses eventos para fazer palestras, levando informação, é essa, entendeu? É espalhar conscientização para as pessoas saberem que a gente está aqui, que a gente existe, sabe? Que eu acho que isso tem que partir da família também, não só da família, mas da educação, entendeu? Isso tem que estar em todos os lugares, porque eu gosto de fazer essa comparação. Vou fazer uma comparação aqui que pode ser um pouco radical, mas é o que eu acho que convém, eu acho que é bem parecido, que é a questão do racismo, né? Perfeito. Porque na lei, né, homofobia tá lá junto, né, da parte do racismo, né? Não tem uma parte separada, tá junto. Não tem uma lei específica. Não tem uma lei específica de homofobia, está ali junto com o racismo, entendeu? Então eu gosto de comparar isso, sabe? A gente tem que levar essa causa como a gente leva a causa do racismo também. Muito bem. Sabe? Porque o racismo é uma discriminação pelo que a pessoa é, e uma LGBTfobia também é uma discriminação pelo que a pessoa é. Então, são duas... Hoje o racismo aqui no Brasil, né, ainda tem números grandes, mas é uma coisa assim que, né, é bem mais falada, bem mais combatida, assim, vamos dizer assim, na forma física, né? A gente sabe que entre linhas, né, ainda é enraizado, mas a gente deve comparar mais, acho que isso com racismo, a causa LGBT com racismo, porque as pessoas não entendem, acham que é coisa da cabeça da pessoa, que a pessoa virou trans, virou mulher, virou homem, que é moda, entendeu? Mas não é. É igual eu nasci uma pessoa preta. Eu me considero uma pessoa preta e eu nasci uma pessoa trans, entendeu? Então é a mesma coisa, sabe? Então eu acho que a gente tem que levar a informação para as pessoas que entendam que isso não é uma questão de momento, não é uma questão de moda, não é uma questão de governo atual. O governo não atual é uma questão de pessoal, humana. É uma questão humana. Né? Muito bem. E essa questão, pena que nós já estamos só com 3 minutos, porque é um tema que eu gostaria de ter abordado, que é essa coisa que mais recentemente, até que acho que o SUS se colocou com relação a tirar até a questão do CID, com relação à questão da doença. Tá? E você abordou muito, você foi cirúrgica até na sua fala, né? Com relação a isso aqui, não é doença, tá? Esse entendimento até com relação ao homossexualismo, né? A homossexualidade e coisas que saiu esse ismo, né? Que saiu, né? Tem 3 minutos. Então, você falasse tem as datas, as datas. A luta tem os seus... 3 minutos. Desculpe, mas acho que você foi muito bem, você fechou muito bem. Eu vou deixar a Silvia falar. É importante a Safira, então, enquanto usuária dos serviços do Centro de Cidadania, e também uma pessoa trans que hoje está na pauta, onde existe todo um sofrimento e uma negação de direito dessas pessoas. É importante ela se colocar muito bem. Foi muito bem essa parceria, que nós temos essa parceria bem interessante. E o olhar também da imprensa friburguense em estar colocando isso sempre em pauta, porque é uma questão em que é de todas as famílias. E a gente tem que
se é falta de informação, a gente está aqui para dar essa informação. Quer dizer só que o Centro de Cidadania é também um serviço de atendimento a essa população específica, mas também ações como capacitar a gestão e agente público municipais, e também fazer palestras em instituições de ensino, onde sempre o centro é convidado para ir nas universidades e nas escolas de ensino médio. E também nós realizamos, junto com a população, com a comunidade, palestras, roda de conversas, encontros, nós realizamos seminários, nós realizamos fórum, e estamos sempre trazendo essa pedagogia para o bem-estar, para o entendimento das pessoas LGBT, dessa temática LGBT, mas é para uma sociedade onde viva em harmonia, em fraternidade, que entenda que é inerente à sexualidade do ser humano. É preciso que você respeite a individualidade, porque é individual, e que a gente respeite nas nossas famílias. Aí eu estou falando já para o público. Respeite aquela pessoa LGBT da sua família, procure entender, procure dar afeto, porque você dando afeto, essa pessoa vai se envolver como ser humano, vai estudar, se é um jovem, não vai interromper os seus estudos, ele vai, já que é uma preocupação das famílias que tenham seus jovens formados, ele vai ser uma pessoa, ele é uma pessoa igual a qualquer uma, com objetivos, que pensa em futuro. Basta que ele tenha em sua casa afeto, respeito. E do mais na sociedade, para fora, é que todas as pessoas respeitem o outro, o individual, porque ele também vai respeitar você. Então, nós somos por uma sociedade fraterna, justa e sem discriminação, e que todos tenham espaços iguais. Essa é a luta de uma política pública que vem através do movimento LGBT. Então, essa política, esse movimento LGBT, ele está ensinando muito à sociedade. Então, só observar e olhar que são pessoas iguais. Nós precisamos ter afeto e respeito. Isso Muito é diversidade. Bem, olha, infelizmente são 30 segundos, tá? Mas eu acho que você foi tão feliz na sua fala anterior. Sim. Mas eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Acho que a sua maturidade dos seus 20 anos, e a lição que você deu aí pra gente, acho que foi muito bom ter você com a gente. Nós vamos fazer cortes até para o seu Instagram, para você colocar ali. Sim, mas obrigada. 30 segundos para você fazer sua despedida e deixar sua mensagem final. Eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo pelo Spotify, pela televisão, e dizer que isso é muito importante para mim estar aqui hoje. Eu até me emociono um pouquinho, entendeu? Porque enfim, né, uma mulher trans, assim, tá tendo oportunidade de falar, assim, é muito importante, né? Porque a gente tá onde a gente tá, né? Não tem dados de onde a gente tá. Então, eu queria agradecer imensamente a vocês, a Silvia, primeiramente, o Centro de Cidadania, entendeu? Aos técnicos, aos outros funcionários, a você e todo mundo aí que está me escutando. É isso. Muito obrigada. Foi um prazer imenso. Acho que isso é um crescimento. Acho que isso é uma soma. A gente está aqui numa sociedade em que a gente está... sociedade muito coisificada, em que a gente se ocupa muito do tempo para falar de coisas, para tratar de coisas. Uma sociedade que daqui a 20 anos a gente fala que nós vamos ter crescido 2 bilhões de pessoas. Eu acho que a gente tem que parar mais para a gente falar de gente, falar de pessoas, né? Então, eu acho que essa é uma oportunidade, todas as oportunidades que nós tivermos, e se depender da gente, se depender da Silva, e Safira, eu tenho certeza de você, eu acho que você tem, acho que como missão, né, e com certeza e você tem esse dom, você tem habilidade da fala também, acho que levar também daqui para frente isso aí, tá? Você levar esse palanque seu da fala para pessoas
abrir as fronteiras, né, para pessoas, para que as pessoas, famílias, possam aí descortinar aí a vida para muitas pessoas com respeito, né, com dignidade, saber que às vezes pessoas possam entender que as vidas estão perdidas, saber que existem outros caminhos que podem ser seguidos, que podem ser muito melhores que aqueles que elas viveram até agora. Muito obrigado. Muito obrigado. Pois não, que as famílias sigam o exemplo das mães das pessoas trans, porque o primeiro lugar onde a pessoa LGBT tem que ser acolhida é na família. É no colo da mãe. Ontem, inclusive, eu estava chorando com a minha mãe. E não é lá fora, não é na rua. A rua, com certeza, o acolhimento está dentro de casa, não é na rua. Vamos na rua, com certeza, não vai. Se você tiver a fortaleza da sua casa, com certeza você vai se sentir mais forte. É para você poder resistir, você sobreviver numa sociedade. Um abraço a você, e é dessa forma que a gente se despede de você, prometendo voltar na próxima semana com um novo tema de relevância, de conteúdo, como você viu aqui hoje. Até lá, e fiquem com a gente, fiquem com a Zoom. Até lá.